Meus irmãos, boa noite. A Igreja Batista Jardim das Esmeraldas inicia neste momento mais um culto para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Graças a Deus estamos aqui neste instante para dedicar a Ele todo o nosso louvor, a nossa oração e o nosso desejo é que todos saiam daqui neste dia abençoado. Portanto, você que está nos assistindo neste momento, receba o melhor que o Senhor tem para você nesta noite, porque é a essência da sua palavra. E nós queremos lembrar que este culto está sendo transmitido pelo YouTube, também pelo Facebook, e ao assistir, poderá deixar lá o seu joinha, o seu like, porque assim você aumentará mais o número de pessoas na plataforma. Queremos também deixar o recado do pastor Aldimar, que no próximo domingo haverá a celebração da Ceia do Senhor e irá ser transmitida mais uma vez aqui da igreja. E ainda finalizando estas comunicações, a partir do dia 11 de outubro, o culto será transmitido ao vivo daqui nos seus devidos horários, para que os irmãos tenham maior interação com o culto aqui na igreja. E nós queremos deixar já de início uma porção da palavra de Deus que diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E nós vamos cantar nesse instante. Senhor.
nós conclamamos todos os irmãos, todos os ouvintes para atentarem para a campanha de missões nacionais. O mundo batista está vivendo este momento e nós celebramos neste espaço de tempo uma campanha nacional de evangelização. E desta feita, o tema proposto é muito interessante porque diz: porque ele me amou. Então fala exatamente do amor de Deus para com o seu povo. E a divisa em 1 João, capítulo 4, verso 19, também diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, estejamos atentos a esse momento tão importante para a vida daquelas pessoas que estão necessitando de receber o Evangelho para a sua salvação em todos os cantos do Brasil. Olá, irmãos. Nós estamos em campanha de missões nacionais e nosso tema de divisa esse ano é Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Em um movimento de retorno aos princípios do Novo Testamento, a Igreja Multiplicadora é uma visão para desenvolver a multiplicação internacional de discípulos. Ela é alicerçada em princípios bíblicos para o crescimento, e neles estão a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a formação de líderes, compaixão e graça. Esses 5 princípios, eles são desenvolvidos com base nos relacionamentos discipuladores, a prática da vida na vida, impulsionado pelos PGMs, o qual nossa igreja também tem participado bastante. E os nossos PGMs, eles têm resgatado o foco principal da Igreja de Cristo, investir em vidas, obedecendo à grande comissão de Jesus em nossa Jerusalém, até os confins da terra. Essa breve explicação que eu quis fazer para vocês, ela diz muito sobre o que os batistas eles têm realizado nos últimos 10 anos no país inteiro, por meio de projetos missionários. E com o objetivo de gerar reflexão sobre o papel do crente como discípulo de Jesus, bem como sobre a prática do sacerdócio universal, esse movimento da Igreja Multiplicadora, ele difundiu-se pelas igrejas do país inteiro e também da América Latina, a convite da União Batista Latino-Americana. E através dessas missões nacionais, conseguimos alcançar várias pessoas e eu tenho uns dados aqui para passar para vocês a respeito disso. Atualmente, nós temos 925 missionários batistas no Brasil. 70% desses missionários atuam entre os povos menos evangelizados. 565 missionários batistas, eles atuam na plantação de igrejas. Atualmente, nós temos 3 igrejas organizadas no Sul. Temos também novos projetos de revitalização de igrejas. E porque Ele nos amou primeiro, nós convocamos você a chamar para si a responsabilidade, em todos os sentidos, de manter o comprometimento e generosidade com a obra missionária no Brasil. Como voluntário de missões nacionais, você tem a oportunidade agora, intercedendo, investindo e sustentando cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na multiplicação da igreja de discípulos. Eu tenho certeza que cada um que está assistindo já foi abençoado por algum missionário ao longo da vida. E nós temos a oportunidade agora de abençoar esses missionários, como eu citei, em oração, também com ajuda financeira. Nós temos um alvo de R$10 mil, ele ainda não foi alcançado. Os irmãos têm a oportunidade de ofertar. Agora vai aparecer aí para vocês a conta da igreja. E os irmãos que tiverem essa oportunidade, seja em oração, seja em oferta, vão estar ajudando todos esses projetos. Quem tem mais curiosidade pode entrar no site da Junta de Missões Nacionais e conhecer os diversos projetos que a Junta tem atuado. A Junta tem abençoado, através dos missionários, diversas vidas, seja também com a ação financeira, mas principalmente levando o Evangelho, levando o alimento espiritual. Nós amamos porque Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores, e nos enviou para amar, para abençoar outras pessoas, nos enviou para multiplicar. Nós multiplicamos porque Ele nos amou primeiro.
Por isso não podemos recuar, vamos avançar e multiplicar. E muitas vidas serão alcançadas, o trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos indo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quitino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria, de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor.
E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão através dessa plataforma que nós estamos tendo. Obrigado por cada vida que está assistindo este culto, Pai. Nós colocamos diante de Ti, em especial, a nossa campanha de missões nacionais. Cada missionário, Senhor, que está fora de sua casa, fora de sua cidade, para levar a Tua palavra, para levar o Teu Evangelho para outras pessoas, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê sustento, que o Senhor dê, ó Pai, bravura para essas pessoas, para continuarem levando da Tua palavra, da Tua salvação, para outros povos que ainda não a conhecem, que por algum motivo ainda não aceitaram. Abençoa, Senhor, cada projeto que está sendo implantado, cada igreja multiplicadora, ó Pai. Abençoa que o Senhor possa plantar amor nos nossos corações, para que nós possamos amar estes irmãos, ó Pai. Que mais irmãos possam ser levantados para ir pregar da Tua palavra. E que de cá nós também possamos ser missionários no nosso dia a dia, Senhor, testemunhando do Seu amor. Porque o Senhor nos amou, que nós conseguimos amar, ó Pai. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Em nome de Seu Filho Jesus, que eu te peço por cada missionário, Pai, por cada ação que está sendo feita. Eu te agradeço por tudo, por cada vida que já foi alcançada. Amém. Nós vamos, neste momento, fazer mais uma leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Nós vamos cantar mais uma vez. Amém. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo? O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você que só pode ser feliz. Você que só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você que só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você que só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você que só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, 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 o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus,
Nesse instante, nós queremos lembrar que o Departamento Infantil tem um trabalho muito interessante a apresentar e nós daremos a oportunidade neste momento para que seja feito o trabalho pelos pequeninos da nossa igreja. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é o Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Oi, Quarentina, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu vou bem. Você já aprendeu essa musiquinha? Eu também tô aprendendo, eu acho ela linda. Eu também. Pois é. Eu tô muito feliz de saber que você já aprendeu sobre o amor de Deus. Eu já, e já até decorei o versículo. É? E qual seria o versículo? Vamos ver se realmente você aprendeu. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Isso mesmo, Quarentina. Fico feliz que você tem se dedicado a aprender sobre o amor de Deus. Claro, né? Eu não seria nada sem o amor de Deus na minha vida. Isso mesmo. Então, o que você acha de agora você multiplicar? Como assim? Vai ter um monte de Quarentina por aí? Não, Quarentina, não é multiplicar você. É multiplicar o amor de Deus para as outras pessoas. Tá. Mas peraí, como é que eu vou fazer isso? Eu só sou uma criança, uma única Quarentina. Como que eu vou multiplicar o amor de Deus? É muito complicado. Calma, Quarentina, não é complicado como você imagina. Vou te explicar te dando um exemplo, tá bom? Tá bom. Tá vendo essa pipoca aqui? Eu tô. Depois você me dá uma? Ela tá tão cheirosa. Tá, Quarentina, mas espere, deixa eu te contar uma história primeiro. Você vai me contar a história da pipoca? Ou eu vou poder comer a pipoca enquanto você estiver contando a história? Quarentina, vamos escutar? Tá bom, vai, eu vou te escutar. Tá, então vamos lá. Você sabe do que é feita a pipoca? Vai. Do milho da pipoca. Então, Quarentina, quando o semeador vai plantar lá na lavoura o milho de pipoca, você sabia que ele planta uma semente assim, desse tamanhinho? É, uma sementinha dessa na terra, ela brota, cresce, vira aquele pé de milho grandão. Isso mesmo. E o pé de milho, ele produz o quê? Vai, a espiga de milho. E você já observou quantos grãozinhos tem uma espiga de milho? Um monte! Então, isso quer dizer que uma única sementinha de milho multiplicou. Quando nasce aquela espiga tem muitas outras sementinhas lá. Por isso, nós podemos comer esse tantão de pipoca. Peraí! Mas você falou que não ia me multiplicar. Não, Quarentina, não é você. É multiplicar o amor de Deus. Nós precisamos ser como aquele semeador e sair plantando, Quarentina, no coração das pessoas o amor de Deus para com a vida delas. E assim nós vamos estar multiplicando esse amor. Eu entendi. Eu quero. E também quero comer a pipoca. Tá bom, Quarentina. Então vamos comer essa pipoca. Mas antes, eu posso chamar as crianças para cantar comigo? Claro, claro que pode. Vamos lá, crianças. E os adultos também. Cantem todos comigo a canção. 1, 2 e... Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é o Senhor.
amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Agora, enquanto as pessoas estiverem cantando, eu posso comer a pipoca? Tá bom, Quarentina, pode sim. A vocês, um grande beijo e fica com Deus. Fica com Deus, tchau! No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor, porque Ele me amou. Quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor, porque Ele me amou. Quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico. Irmão, nós queremos ainda informar que durante o horário comercial, todos os irmãos que quiserem trazer os seus dízimos e ofertas na igreja, poderá trazer e acessar o templo até ao gasofilácio para fazer o depósito. Ou então transferir ou depositar diretamente na conta da igreja que é informado no grupo. E nós vamos ler mais uma vez a palavra que diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há.
pode revelar os seus desígnios, quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Os irmãos, convido mais uma vez a amada igreja para participar de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Que Deus abençoe. Nós vamos cantar Há um Rio e Doce Nome. Boa noite, irmãos. Nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor e deixar, que esse rio que flui do trono de Deus possa passar sobre as nossas vidas e possa encher o nosso coração. Que você possa louvar ao Senhor aí onde você está, entregando o louvor, o melhor louvor que você pode entregar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Aleluia. Há um rio. As palmas. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito
pode trazer paz e descanso ao nosso coração. E quando nós clamamos pelo nome dele, nós podemos ver que todo medo se vai, toda dor e todo sofrer, porque o Senhor renova e restaura as nossas vidas. Não há nome mais precioso, mais lindo e poderoso que o nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, a nossa dor e o nosso sofrer, porque a paz do Senhor inunda o nosso ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Louvado seja o Senhor, Pai, porque um dia nós ouvimos falar do nome de Jesus, o doce nome de Jesus que tem, Senhor, nos resgatado todos os dias, nos tirado das nossas aflições, nos trazendo, ó Pai, à memória aquilo que nos dá esperança. Senhor, que o Teu amor e a Tua paz possam inundar cada pessoa, ó Pai, que está assistindo a este culto, que ele possa conhecer, que essas pessoas possam conhecer o doce e poderoso nome de Jesus, que transforma e liberta as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, pelo prazer de conhecer esse nome. Louvado seja o doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Eu quero convidar o pastor Samuel para assumir o púlpito neste momento. É uma grande satisfação, um prazer estar mais uma vez dividindo o púlpito com você. E assuma, por favor, a palavra nesse instante. Obrigado, é uma honra. Boa noite, irmãos. É muito bom poder estar com vocês nessa noite. E não esqueça de compartilhar o link desse culto com seus amigos, para que todos possam desfrutar
dessa oportunidade de louvar o Senhor Deus, como cantamos há pouco aqui, sob a liderança dos irmãos, e tem sido muito bom, muito precioso esses momentos. Compartilhe então, para que todos nós possamos nos alegrar com outras pessoas também. Convido a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 14. Se nós temos amor em nossas vidas, é porque Cristo nos amou primeiro. Ele nos amou. E nós temos no capítulo 14 muitas provas desse amor de Deus. Temos aqui quando ele multiplica os pães e peixes e alimenta uma multidão. Uma prova de amor, sem dúvida nenhuma. Mas o que acontece na sequência, quando termina de todos se fartarem, todos comem à vontade, é que Jesus falou para os discípulos que eles deveriam entrar no barco e ir até a outra margem. Eles deveriam então ir e deixar Jesus lá. Jesus fica, eles obedecem, tomam o barco, então começam a navegar. E Jesus então se despede das multidões, e depois disso ele vai até um lugar para sozinho orar. E ele fica ali, então, orando. Depois de um tempo, o barco já estava longe. Segundo aqui, versículo 24, a muitos estádios, uma distância muito grande, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25, na quarta vigília da noite, ou seja, lá por volta entre 3 e 5 da manhã, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque deixa para nós um exemplo muito claro do teu poder, da tua humanidade também, da tua presença constante na vida daqueles discípulos, Senhor, e aponta para muitas lições para as nossas vidas hoje. Permita, Senhor, que possamos desfrutar delas e possamos ter as nossas vidas fundamentadas na tua palavra e edificadas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Um texto que traz uma narrativa espetacular, excelente narrativa, que está registrada ainda em Marcos e João, e nós ficamos felizes quando lemos um texto desse, porque deixa claro, a primeira coisa que fica muito clara nele é que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor desse universo, é Ele quem comanda todas as coisas. Nós vivemos um momento de grande turbulência, não só em nossa nação, mas em todo o mundo, e a gente fica pensando que a coisa está toda descontrolada, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E quando você olha para essa cena de um homem andando sobre as águas, é muito difícil para as nossas mentes ficar tentando, mas como é que pode? A água é mole, é flexível, ela se molda aquilo que chega nela, tudo que for mais pesado vai descer.
Como é que pode? Qual é a explicação física que tem para alguém andar sobre as águas? E talvez alguém arrisque fazer algumas explicações. Não, porque isso, porque aquilo. Não é para ter explicação física. Porque quem criou a água, quem criou todas as coisas, quem criou as leis da física, foi Deus. Ele não se sujeita a essas leis. Por isso ele pode andar sobre as águas. Nosso Deus tem o controle de todas as coisas, meus irmãos. E daqui a pouco a gente vai entender melhor, se Deus tem o controle de todas as coisas, por que então que nós estamos vivendo, por exemplo, essa situação de pandemia? Alguém vai perguntar. Lá no final eu vou responder essa pergunta. Porque nesse momento, a gente só precisa entender isso. Deus tem o controle de tudo. Deus é poderoso. Deus tem todo o poder. E se você não compreende, simplesmente coloque isso na sua mente. Nosso Deus tem todo o poder. E quando você pensa nisso, que Deus tem todo o poder, e aí você fica pensando, então Ele é um Deus que está totalmente distante, é um Deus que está longe, é um Deus que não se importa com a gente. Ele está lá afastado de todos nós. Não é isso que o texto nos mostra. Porque apesar de termos a cena aqui muito interessante, que quando eles viram Jesus, versículo 26, eles já se assustaram. E o texto, em todas as três narrativas, fala que eles viram e gritaram, é um fantasma. E a última frase do versículo é, com medo, gritaram. Aí eu fico pensando, irmão, que grito foi esse que eles deram, né? Ver alguém em cima d'água e começaram a gritar lá, que é isso? Que vergonha foi essa que eles passaram, né? E apesar de tomados de medo, nós temos a pergunta inusitada aqui de Pedro. Quando Jesus fala, tende bom ânimo, Pedro fala assim, ó, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Gente, às vezes até vontade de rir com isso aqui. Parece aquela cena no filme de terror, quando alguém ouve um barulho e diz assim, tem alguém aí? Ou seja, poxa, se tu está com medo, a pessoa vai dizer, não, sou eu, sou o fantasma, vou te assustar daqui a pouco. A gente imagina. E ele vê, se assusta com Jesus, e ele põe a prova dizendo, Senhor, se é tu mesmo, então manda eu ir aí. Mas vamos lá, né? Vamos relevar aqui, Pedro era muito inusitado. Ele se precipitava, dizem que ele era muito sanguíneo, e tinha aqueles ímpetos. E talvez nesse ímpeto, ele já tinha certeza que era Jesus, mas ele queria uma prova, ele queria estar com Jesus naquele momento. E aí a gente fica pensando, Pedro é muito criticado pela sua falta de fé, mas que confiança ele tinha para fazer essa proposta para Jesus? E o que acontece é que Jesus diz só uma palavra para quando ele fala isso. Vem. É isso que ele fala, vem. E a palavra de Deus deixa claro aqui que Pedro saiu do barco e foi andando sobre as águas. Não foi só Jesus que andou sobre as águas, Pedro também andou sobre as águas. E aí vem a segunda lição. Se nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas, que é Senhor do universo, que domina até as forças da natureza, esse mesmo Deus, Ele concede àqueles que são seus servos o mesmo poder. Ele deu condições de alguém que andava com Ele, que cria no poder dEle, de fazer as coisas que Ele também fez. Irmãos, é inevitável quando a gente vê que Pedro fez algo que Jesus fez, andar sobre as águas. A gente fica lembrando daquele versículo. Sabe aquele versículo que diz: as obras maiores, que vamos fazer obras maiores do que aquelas que foram feitas por Jesus. Exatamente, nós podemos sim. Nós temos um Deus que tem todo o poder, mas esse Deus também, Ele transfere para nós a autoridade. Ele disse, todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, façam discípulos de todas as nações. Ele fez isso, Ele nos deu a autoridade, e nós temos. Então qual é o problema?
Qual é o problema, afinal de contas? Irmãos, Pedro deu aquele passo em direção à água, mas aconteceu, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aqui está o problema. Sabe a pergunta que eu falei agora há pouco, que vocês estão fazendo? Poxa, mas se Deus tem o controle de todas as coisas, por que então que o mundo está nessa situação? É pelo mesmo motivo que Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Porque Pedro deu mais atenção para o que ele estava vendo ao seu redor do que para o Deus que estava diante dele. Pedro então reparou uma coisa que já estava acontecendo. Gente, quando ele saiu do barco, a tempestade já estava acontecendo. Quando ele saiu do barco, o mar já estava revolto. E ele saiu pisando sobre as águas. E encontrou com Jesus. Mas de repente ele resolveu tirar os olhos de Jesus e percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Quando falta a fé em nossas vidas, nós acabamos atraindo para nós coisas ruins. Olha o que Pedro fez. A partir do momento que ele deixa de confiar na palavra de Jesus, ele começa a submergir. Há muito tempo que o mundo tem se afastado do Deus que o criou. As pessoas não têm levado a sério a existência de Deus. As pessoas têm fugido da presença de Deus e têm dado mais atenção para o que acontece ao seu redor do que para o Deus que criou aquilo que está ao seu redor. Deus era Senhor daquele mar, Deus era Senhor de tudo aquilo que estava acontecendo. Não tinha por que Pedro temer aquele mar, mas ele temeu, assim como nós também. Quando falta-nos a fé, nós deixamos não só de desfrutar das coisas boas de Deus, mas acaba que nós valorizamos mais os males, as enfermidades, as calamidades que acontecem ao nosso redor, e acabamos por sermos vítimas de todas essas calamidades. É isso que tem acontecido com o mundo, foi isso que aconteceu com Pedro. E aí, diante disso, diante desse fracasso da nossa fé, a gente pensa: o que será de nós? A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a incredulidade, ela acaba com o nosso relacionamento com Deus. Mas nosso Deus é Deus, e Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que naquele momento que Pedro está afundando, Jesus estendeu sua mão física e o segurou e o trouxe de volta, e diz com todo amor: homem de pouca fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando de Deus? E eu falo para vocês, qual é a maior prova de amor? Deus nos amou primeiro e nos enviou o Filho dele para morrer numa cruz. Ele já deu todas as provas de amor, Ele já demonstrou muito o seu poder. Por que duvidar? Por que as pessoas têm voltado mais seu olhar para outra direção? Você é um servo de Deus? Você serve a Deus? Então, preste atenção em Jesus Cristo. Tenha fé, confiança em Deus. Não olhe para os problemas, para as dificuldades. Jesus Cristo falou: eis que estou convosco todos os dias. E Ele sempre esteve com a mão estendida para nos socorrer. Ele sempre não nos envia prova maior do que nós possamos suportar. E sempre com a prova Ele manda o livramento. Deus sempre está com suas mãos estendidas. Você é um crente em Cristo Jesus? Então, anuncie esse Jesus, que tem o poder sobre todo o poder, que tem o controle sobre tudo, e caminhe com Jesus, não olhando para o que acontece ao seu redor, para os problemas, para as calamidades, mas olhando para aquele que é autor e consumador da sua fé. E assim,
fazendo dessa forma, você será, como diz o pastor Aldimar, a extensão dos braços de Deus aqui nesse mundo, porque você também vai estender a mão para aquela pessoa que está ao seu lado, aquela pessoa que precisa ser socorrida em tempo oportuno. Você vai ser a mão de Deus. Um dia Deus estendeu a mão para você e te tirou das trevas. Você estava caminhando para o inferno e Deus te trouxe de volta. Da mesma forma, existem muitas pessoas hoje que estão perdidas, se afundando. O mar da vida tem tragado essas pessoas. São as drogas, é a prostituição, a vida fútil, uma vida vazia, a depressão. Tantas coisas têm engolido as pessoas atualmente. E Jesus Cristo está de braços abertos, mas você é a voz que vai dizer: sai daí. E você vai estender a mão e vai tirar essas pessoas, pelo poder de Deus, dessa situação. Basta dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu numa cruz, Ele nos amou primeiro, deu a vida para resgatar a nossa vida. E assim nós hoje podemos dizer que Ele nos socorreu na tribulação. E a tribulação continua existindo? Sim. Se você observar o texto bíblico, depois que Jesus Cristo estende a mão para Pedro, eles voltam para o barco. Versículo 32. Subindo ambos no barco, cessou o vento. A tempestade, mesmo depois que ele estendeu a mão para Pedro, continuou. E eles voltaram para o barco, caminharam até o barco, em meio às tempestades, em meio à tribulação, em meio aos problemas. Só depois que ele estava na segurança física do barco, foi que tudo cessou. Mesmo com tanta tribulação acontecendo ao nosso redor, Deus vai nos dar livramento. Sinta a mão de Deus segurando a sua. Sinta o abraço do Espírito Santo te consolando, te guardando, junto com você. Não olhe para os lados, porque vai ter muita coisa acontecendo ao seu redor. Não olhe ao seu redor, porque sempre vai ter muito problema. Mas Deus vai estar sempre com você. Nessa noite, o meu apelo é para que você jamais tire os olhos de Jesus Cristo. Também não ignore, achando que vai ser um mar de rosas a vida. Não, sempre vai ter problemas. Mas mesmo com tantos problemas ao seu redor, Jesus Cristo vai estar contigo. E por último, saiba que existem pessoas que precisam ver o amor de Deus e vão ver em você. E se você não tem Cristo Jesus na sua vida, quero dizer para você nessa noite: entregue sua vida para Ele. E eu sei que você pode estar passando aí pelo pior problema de sua vida. Você está se afogando nesse problema. Mas Jesus Cristo está com a mão estendida. Estenda a sua mão para Ele também. E diga: Senhor Jesus, me salva. Eu sei que você já deu a vida por mim. E se eu confiar somente em Ti e deixar de confiar em todas as outras coisas, você vai me resgatar dessa situação. E entregue sua vida para Jesus. Ele é o único Salvador. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, porque Tua mão está estendida. E com tantas tribulações, com tantas aflições, com tantas perdas nesse momento, Senhor, da história de nossas vidas, quando olhamos e vemos que estamos prestes a afundar por causa da nossa falta de fé, Tu se faz presente, Senhor, mostrando que sempre estivesse ao nosso lado, Senhor. E assim, com Tua mão estendida, Tu nos socorre. Senhor Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu poder sobre tudo isso. E eu clamo agora, Senhor, pelo Teu povo, mas principalmente por aqueles que ainda não Te conhecem como Salvador e que precisam ser socorridos, Senhor. Faz de nós instrumentos, Senhor, para estender a mão para eles e tirá-los, Senhor, dessa situação. Obrigado, Senhor, por poder celebrar junto com a Tua igreja esse culto nessa noite, Senhor. Te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos. Clamo agora pelo Teu povo para que tenha uma semana, Senhor, guardado por Ti.
Protege os lares, Senhor. Protege na entrada e na saída, Senhor. Livra, Senhor, desse terrível vírus. Senhor Deus, protege as casas dos irmãos. Protege, Senhor, aqueles que precisam sair todos os dias para trabalhar. Principalmente, Senhor, aqueles que estão trabalhando na área de saúde, aqueles que estão trabalhando na manutenção, Senhor, até aqueles que coletam lixo, Senhor, que precisam da Tua proteção. Senhor Deus, protege-os, para que eles sintam, Senhor, em meio a tanta coisa ruim, eles sintam, Senhor, que eles estão caminhando sobre as águas contigo, Senhor. E quando eles estiverem afundando, Senhor, saibam que existe Tua mão estendida para socorrer. Senhor Deus, protege nossas crianças, protege os casamentos, protege, Senhor, que não falte o alimento na mesa de ninguém. Guarda, Senhor, todos. Guarda, Senhor, aqueles que estão sem renda e que precisam de alguma forma de sustento, Senhor. Dá as condições, Senhor, para que isso seja possível, Senhor. Não permita que as tribulações, Senhor, criem uma nuvem que não percebam, Senhor, que Tu estás diante deles, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com cada um do Teu povo, em nome de Jesus. Amém.